Paróquia São Sebastião, pessoal. Mais uma paróquia aqui de Nilópolis, Diocese de Nova Iguaçu, Forania 6, Vicariato Sul, que vocês vão ficar agora com a apresentação. Ela tá assim porque é novena, não é? Na verdade, trezena de São Sebastião. Passa muito carro aqui, ela fica na rua principal. E vocês vão ver a apresentação agora. Vocês vão adorar conhecer essa paróquia. Toca o sino, pessoal! Mais uma apresentação. E como vocês viram, nós vamos estar falando da paróquia São Sebastião, aqui em Nilópolis. Tudo bem, gente? Mais uma apresentação para vocês. Nós preparamos essa série com todo o carinho possível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por isso, mais uma vez, toca o sino, que lá vem a apresentação. Muito bem, gente. Aí está a nossa ficha técnica da paróquia São Sebastião, em Olinda. Eu já coloquei o banner das missas semanais, aqui eu deixo claro. Eu peguei esse banner justamente das mídias sociais da paróquia, mas eu peço para que você sempre entre em contato com a secretaria paroquial para você se informar sobre os horários de missa e os horários de confissão. Por quê? Porque nesse ano de 2025 a paróquia está num processo de troca de pároco. Isso é muito comum, né? Os párocos servem um tempo numa missão em um lugar e depois de um tempo eles são transferidos. Então, eu peço que vocês chequem, tá legal? Porque pode ser que mude alguma coisa nessas missas semanais, essas missas do sábado. Então, eu estou colocando o banner aí, o banner das mídias sociais da própria paróquia. Mas é como eu sempre digo, cheque, tá legal? Não esqueça de entrar em contato com a secretaria. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho dessa paróquia muito bonita, tá? Ela fica na altura ali do calçadão de Olinda, depois do supermercado Rede Economia, tá legal? Do outro lado, ela tá praticamente às costas, né, da linha do trem. Então você tem a linha do trem, você tem uma das vias principais, aí na outra via de trás, você encontra a paróquia São Sebastião. Não tem dificuldade para chegar. Como eu falei, próximo à linha do trem, então você pode vir de trem. A linha de ônibus Nossa Senhora da Penha passa de frente para a paróquia, então você também tem ônibus, além da facilidade de aplicativos também, beleza? Então, em relação à condução para chegar, as mais variáveis possíveis. Então vamos para a ficha técnica, vamos para o que interessa, para a gente já entrar e falar um pouco da equipe pastoral, depois da devoção, e aí descortinar um pouquinho sobre todas as comunidades que fazem parte da paróquia São Sebastião. Vamos embora? Muito bem. A paróquia São Sebastião é uma igreja católica localizada em Nilópolis, no bairro de Olinda. É a segunda, né? Nós já falamos da paróquia Santíssima Trindade, que também é de Olinda, só que ela está do outro lado da linha do trem. E agora a gente segue falando da paróquia São Sebastião. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, já estou dizendo aqui, saiba que nós já temos 2 vídeos explicando um pouquinho das paróquias de Nilópolis, precisamente a Forania 6 e o Vicariato Sul, tá? Então já fizemos Nossa Senhora da Conceição e Santíssima Trindade. Então eu peço que você considere assistir esses outros vídeos, apesar de serem longos, né? A média está 40 e poucos minutos, porque a gente fala da devoção, fala das comunidades,
E dá um trabalho, né? Dá um trabalho bem legal fazer isso. É um trabalho porque leva um tempo, obviamente. Se é um tempo que as pessoas consideram longo para ouvir, imagina para fazer. Mas nós fazemos com muito temor e muita alegria, muita satisfação, né? Você não tem muito disso por aí no YouTube, mesmo sobre Nilópolis. Então a gente está pegando uma forania e está fazendo algumas apresentações sobre a paróquia, sobre a comunidade e a devoção em torno dela. Esse é o nosso objetivo aqui, então eu peço que você considere ver esses outros também que nós já fizemos, certo? Então, esta é uma paróquia muito bonita, foi idealizada por um arquiteto italiano, tá legal? E foi construída mais ou menos na década de 50, né? E ela faz parte, como eu disse, da Diocese de Nova Iguaçu, Forania 6, Vicariato Sul. Eu sempre lembro que a Diocese de Nova Iguaçu tem como bispo Dom Gilson e por bispo emérito Dom Luciano. Tá legal? São informações que a gente sempre gosta de trazer para passar para vocês também. Então, não é difícil de chegar na paróquia. Eu vou retomar essa questão quando eu vou retomar a questão das comunidades, tá? Eu sempre deixo uma parte separada da nossa apresentação para falar das comunidades. E eu começo falando outra vez da comunidade matriz. Você que já viu os dois vídeos, você já sabe disso. Vamos falar da equipe pastoral? Como eu disse, houve uma troca. Saiu o padre Roberto, em Januário, e vem o padre Rodrigo, né? Padre Rodrigo Albuquerque. Então ele vai assumir esse mês ou mês que vem, se não me engano, ele vai assumir. Então a equipe pastoral até então, Padre Rodrigo, que vai ser o novo pároco, por isso está aqui o asterisco, e o diácono Raul Costa da Fonseca também está com o asterisco, cooperador paroquial, porque eu não sei se isso vai ser alterado, tá? Então, esse mês e o mês que vai entrar, que é fevereiro, né? É a data que eu estou subindo esses vídeos, a Diocese de Nova Iguaçu já fez uma data com várias programações para a posse de novos párocos, coordenadores paroquiais, diáconos, tá? Então você tem inúmeros, por exemplo, do vicariato que a gente está tratando, só a Trindade não houve uma alteração, tá? O padre Leonardo Bronze, até onde sei, continua ali. Pelo menos eu não sei se vai haver uma troca. Agora a Conceição teve, até porque os padres que estavam na Conceição, que era o Frei Josué, Padre Josué, perdão, já estavam há um bom tempo. Padre Roberto, aqui na São Sebastião, acho que ele ficou um tempinho também, eu não me lembro quando que ele veio para cá em si. O Frei Vanderlei Graça ficou alguns anos também na Aparecida, então você está tendo essa troca natural, né? Essa transferência, né? Então esses homens de Deus foram assumir outras comunidades. Muitos aqui na Baixada, outros, como é o caso do pároco da Nossa Senhora Aparecida, o pároco anterior, Frei Vanderlei, está lá no Espírito Santo. Tudo bem? Então, essa até então é a equipe pastoral da São Sebastião. Tendo alguma mudança, eu coloco aqui na descrição, tá? Então sempre confere a descrição também. E se você for da paróquia São Sebastião e está mais informado, pode nos enviar uma mensagem que nós vamos corrigir isso, tá? Agora entramos na devoção a São Sebastião. Como eu falei, nós vamos tratar um pouco da devoção também. E a história de São Sebastião? Eu vou deixar aqui na tela, mas eu vou estar resumindo isso daí, tá, pessoal? Esta é uma foto do interior da paróquia. Ela é muito bonita, tem esse vitral lindo, com esse Cristo suspenso, gente. Olha que paróquia bonita, tá? Então São Sebastião foi um soldado do Império Romano, com posto reconhecido, e ele não quis abandonar a sua fé. É claro que isso aborreceu as autoridades romanas, que levaram a questão ao imperador. Diante do imperador, São Sebastião ele mantém sua posição firme como cristão. E por isso ele acaba sendo condenado à morte. Qual foi a sentença? Amarrado a uma árvore e ser flechado. O que vai acontecer? Ele vai receber essas flechas
Eu quero trabalhar isso com vocês depois. Mas ele não morre, né? Ele não morre através dessas flechas. Ele acaba sendo socorrido, passa um tempo curado e volta a se encontrar com o imperador, na qual ele denuncia na face. É claro que isso aborrece Diocleciano, né? E Diocleciano é um dos imperadores que mais perseguiram os cristãos. Tá? A gente tem mais ou menos, se eu não me engano, um período de 10 grandes perseguições. Eu aconselho que vocês leiam um livro do Daniel Hopes, ele explica bem melhor isso daí. E o livro do padre Daniel Sanz também, tá? São algumas referências que eu colocaria para vocês. Eu poderia pensar em outros livros, mas essas séries, que são séries, né, não é apenas um único livro, é interessante para que vocês possam estar estudando e consultando. Então o que vai acontecer? A partir desse segundo encontro, o Diocleciano vai entregar ele a morte mesmo, né? A tortura e a morte. E aí, pelas mãos da guarda pretoriana, ele acaba morrendo. Isso ocorre no dia 20 de janeiro de 288. A igreja costuma trazer essa memória de veneração dos santos na data da morte dos santos, né? Que para o mundo pagão, anticristão, foi um momento de alegria, de euforia e parecia tristeza. A igreja ela faz ao contrário, né? Ela transforma isso num momento de veneração à memória desses santos e santas, porque eles saem desse mundo para a vida eterna, para o encontro com Cristo. Tudo bem? Quero aprofundar isso um pouco mais, porque a gente está falando de uma devoção e eu sei que podem surgir algumas dúvidas em relação a isso, ou pessoas que não conhecem muito bem a fé católica falar aquilo que não sabe, certo, gente? Então, eu separei alguns pontos históricos, bíblicos e teológicos para a gente entender sobre a questão da devoção, tá? E também falar rapidamente de São Sebastião, né? A história, como ele se tornou popular na cidade do Rio de Janeiro, no estado em si, né? Isso é importante também para a gente poder entender o entorno dessa devoção a um santo tão popular. Aí mais uma imagem de São Sebastião. Como eu falei, é interessante, né? As imagens de São Sebastião são as imagens dele flechado, que já é um sinal de milagre, né? Ele recebeu várias flechadas e não morreu. Né? Nesse desenho aqui não tem, mas você tem imagens, inclusive, que ele com uma flecha no pescoço. Então já é um ato de milagre também, né? Então vamos lá. Nos primórdios do cristianismo, os cristãos já celebravam a Santa Missa sobre o túmulo dos mártires, nas catacumbas, para suplicar-lhes a intercessão. Mesmo no Antigo Testamento já encontramos uma base bíblica para a intercessão dos que já estão na glória de Deus. Fato descrito no segundo livro de Macabeus, no capítulo 15, versículos 15 a 11. Então você já leu o livro de Macabeus, sabe que o Judas Macabeu ele passa por esse processo de organização, de defesa do povo de Israel, lutando contra vários inimigos, não é? E em determinada luta, em determinado momento, perdão, num contexto de luta, de perseguição, de opressão ao povo, ele tem uma visão, um sonho, né? Do sumo sacerdote Onias, que já havia morrido, e nessa visão ele está lá intercedendo pelo povo. Eis o que vira: Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Em seguida havia aparecido do mesmo modo um homem com os cabelos de todos brancos, de aparência muito venerável. Então, tomando a palavra, disse-lhe Onias: Eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo, pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Então, ele tem essa visão, tanto do Onias como do Jeremias, que rezam muito pelo povo e pela cidade santa. Ou seja, uma clara intercessão. Mesmo eles, na glória, eles continuavam intercedendo pelo povo. Tá? Então, essa é uma das referências, tá legal? Dessa intercessão, além do suplemento histórico que eu já falei para vocês aqui em cima,
sugiro que vocês estudem essa parte das catacumbas, como a igreja perseguida acabava tendo que ir para as catacumbas e ali, não é, a comunidade de fé se reunia para poder celebrar a Eucaristia, né, e louvar a Cristo, né? Então essa é a construção da identidade da história cristã. Os mártires, as catacumbas, né? A igreja que aos poucos vai crescendo, vai tomar, né? Não só o império, mas para além das suas fronteiras. Mas é interessante você ver essa questão tanto histórica, bíblica. A igreja tem mais de 2000 anos, então ela não começou em 1517, né? É engraçado que aqueles que têm essa coisa de verborragia, eles tentam fazer o máximo para apagar aquilo que os cristãos desde os primórdios sempre acreditavam, né? Professavam. A igreja que se constituiu sempre acreditou. Mas você sendo católico, alguém de boa fé que quer entender a fé católica, já deixei algumas referências aqui para que você possa estar estudando por conta própria, tá? Bom, e a gente volta a São Sebastião, né? Por que ele é muito popular no Rio? É um santo português. Nós temos que lembrar que tivemos reis que homenagearam São Sebastião, como Dom Sebastião I, né? Então, essa história começa desde o período colonial. Deixa eu falar para vocês, ela tem várias versões. Então, eu estou pegando uma bem resumida. Franceses invadem o território do que hoje é o Rio de Janeiro, parte desse território, e os portugueses passam tempo travando uma batalha contra eles. Até que Estácio de Sá é escolhido para liderar aquilo que foi considerada a batalha derradeira. Estácio de Sá, devoto de São Sebastião, vai para essa batalha e justamente no dia do santo, os franceses são derrotados. Com isso, não apenas a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro ela vai se firmar, vai se consolidar o seu padroeiro, como este momento, e é claro, né, os portugueses muito católicos também, acaba sendo eternizado e muito celebrado no decorrer do período colonial e principalmente na questão do Império. Então, o São Sebastião ele acaba ficando muito popular, né? A cidade do Rio de Janeiro tem esse nome, São Sebastião do Rio de Janeiro, por causa de São Sebastião. Então, essa popularidade ela vai se espalhando por todo o estado. E é claro, aqui na Baixada nós temos uma paróquia que venera o Santo São Sebastião, que não está apenas a cidade do Rio de Janeiro, né? Muitos gostam de falar que ele é o padroeiro do estado, mas eu não vou entrar nessa seara, tá? E quero voltar com vocês essa questão um pouco mais teológica agora da intercessão dos santos. Repito, quando a gente falou da Santíssima Trindade, eu peguei textos do catecismo, eu sei que é meio complexo, para explicar um pouco do mistério da Trindade. Agora, vamos fazer em relação à intercessão dos santos, aproveitando, não é? Ainda mais que nós estamos gravando isso já no entrar do dia de São Sebastião, então é importante já explicar aqui um pouquinho da intercessão dos santos. Eu pretendo fazer mais apresentações sobre isso, mas já deixa aqui no arquivo, né? Já vai ajudar muita gente. A tradição, a teologia, a fé dos santos apóstolos e mártires. Trouxe 3 parágrafos do catecismo para nós pensarmos um pouco, tá, em relação a isso. Eles são bem autoexplicativos, tá, pessoal? Isso aqui é o que a igreja crê. Então, são bem autoexplicativos, bem coesos. Eu tenho certeza que se você tem alguma dúvida em relação a isso, essas dúvidas vão ser mitigadas. Parágrafo 955 do Catecismo da Igreja Católica.
A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. Isso é importante. O que a sua igreja professa? O que a igreja professa? A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. Então a Igreja entende que através dos bens espirituais, essa comunicação, essa união entre a Igreja, que é militante, padecente e triunfante, né? Vou explicar um pouquinho sobre isso, né? A igreja aqui da terra, que milita, que caminha com Cristo, aqueles irmãos e irmãs que se encontram no purgatório e os que estão na glória de Deus, né? Então, aos irmãos do purgatório, a gente faz missas, reza nas intenções, para que as suas almas, obviamente, sejam purgadas e vão para a glória, tá? E aqueles que se encontram já com Cristo, já descansam na paz de Cristo, né, na graça de Deus, através dos bens espirituais e as suas intercessões, né, há essa comunicação e o fortalecimento da própria igreja, da própria fé. Vamos entender isso no próximo parágrafo em relação aos santos? A intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Isso aqui é importante. Por quê? Há uma ignorância em relação à fé católica que as pessoas não entendem. Quem faz milagres é Deus, é Jesus. Os santos são intercessores. A igreja nunca falou que Jesus não era o único mediador de Deus e dos homens. Não, porque a Sagrada Escritura garante isso. Então, há uma ignorância por aí, uma maldade diabólica mesmo, que inventou essa besteira. Mas a Sagrada Escritura diz, e o Catecismo reafirma, tá? Que eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Tá? Então, isso está bem explicado. E aqui eu deixo os parágrafos relacionados para que vocês possam estar estudando, estar fazendo um aprofundamento desse tema, tá? Deixo claro que esse tema não se encerra aqui, não se esgota aqui, e tem as referências para que vocês possam estar aprofundando isso. Deixo uma fala da grande Santa Teresinha do Menino Jesus. Não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente que durante a minha vida. Passarei meu céu fazendo bem na terra. Que coisa linda, né, gente? Que profundidade de uma jovem santa, né? Parágrafo 957. A comunhão com os santos. Veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo. O fazemos ainda mais para corroborar a união de toda a igreja no Espírito, pelo exercício da caridade fraterna. Pois assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, programa toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. E aqui mais uma vez o parágrafo relacionado. Nós adoramos a Cristo, qual Filho de Deus, quanto aos mártires. Os amamos quais discípulos e imitadores do Senhor e, o que é justo, por causa da sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre, possamos também nós ser companheiros e condiscípulos seus. Então os santos, os mártires, são exemplos de fé,
são exemplos de total entrega a Jesus. Tá legal? E eles apresentam os méritos que alcançaram na terra por esse único mediador. E através dessa solicitude, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Olha como isso é lindo, gente. Tá? Então, um pouquinho aqui na Intercessão dos Santos. Eu vou fazer uma apresentação apenas sobre isso também, mas eu tenho certeza que vocês já compreenderam um pouquinho como isso funciona, né? Então, eu dei o exemplo histórico, bíblico e entro mais profundamente na teologia, pegando esses 3 parágrafos aqui e dizendo que o assunto não se encerra. No caso, no sentido de ter um conteúdo mais amplo, mas a gente trouxe esse, prometendo já uma apresentação só sobre o tema. Mas os parágrafos que aqui estão já deixam bem claro que não tem nada a ver com a besteira que as pessoas falam por aí. Tudo bem? O que eu quero retomar, depois dessa explicação da devoção, da história, da teologia, da popularidade no município do Rio, porque não no estado, a São Sebastião, eu quero voltar a falar um pouquinho também das comunidades, falar um pouquinho da matriz em si, tá? As comunidades de fé. A paróquia São Sebastião possui 3 comunidades, além, obviamente, da própria comunidade matriz. Tudo bem até aqui, gente? Vocês me dão um minutinho, eu vou aqui pegar um pouco de água, que a minha garganta tá seca, e eu já volto. Voltamos, pessoal. Só beber um pouco d'água ali. Minha garganta estava seca. Então, onde nós paramos? As comunidades de fé da paróquia São Sebastião. Vamos lá. Vamos começar com a matriz, né? Novamente eu retomo a fala da matriz, acrescentando algumas coisinhas, e a gente parte para as comunidades de fé. Então, deixa eu pontuar para vocês primeiro quais são essas comunidades. A matriz, São Sebastião, Santa Luzia e São Cristóvão, Nossa Senhora de Fátima e Santo Expedito, e Santo Antônio e Nossa Senhora de Fátima. Tá? Essas são as comunidades de fé do povo de Deus aqui em Nilópolis, da paróquia São Sebastião. Então vamos lá, vamos começar, vamos retomar, né, a questão da matriz. Ela tem essa forma arquitetônica bem bonita, eu não acho feio. Algumas pessoas, é muito modernista. Eu não acho. Ela tem até uns vitrais muito bonitos. Claro, né? Quem está acostumado com uma espécie de modelo de igreja tem esse. Como é que eu vou dizer? Tem essa surpresa ao ver essa paróquia, porque primeiro ela é grande, né? Falar muito grande, mas ela tem essa fachada bem grande mesmo. Você consegue ver ela, dependendo do ponto de Nilópolis, a alguma certa distância, uma distância considerável. Você consegue avistar esses semiarcos aí que ela tem, né? E como vocês já viram, ela já foi amarela e vermelha, né? O pessoal fala que é um pouco chato da minha parte, fala que a Trindade podia voltar a ser amarela, mas é uma opinião, gente. Obviamente que eu não tenho dinheiro nem contato com a Lux Color ou a Decocolor para pagar tinta para a comunidade. E quem é da comunidade que sabe qual é a cor que vai ter a comunidade, tá? É só um achismo mesmo. Por exemplo, eu acho que o vermelho, justamente por causa de São Sebastião, que foi um soldado romano, foi martirizado, e eu acho que o vermelho seria a cor mais lógica para a paróquia. Mas aí é um achismo.
Tudo bem? É um achismo. Olha, até a amarela foi. Tava bonita, hein? Eu vou falar pra você. Essa primeira foto aqui que é antiga, ela é bonita, esse amarelo e vermelho dela. Não quer dizer que ela, nesse azul, seja feia. Foi a mesma coisa que eu falei em relação à Trindade. Eu só acho que as cores também ajudam na identidade visual da paróquia. Outro sim, um povo bem vibrante, um povo de fé que vai nas missas, participa dessas devoções, não é, que aumentam a nossa fé, como o primeiro sábado, que tem uma devoção mariana muito bonita, com rosário, santa missa, confissão, sabe? Já fui lá alguns sábados e olha, é realmente emocionante você ver como essa comunidade ela abraça de verdade a sua fé católica e honra o seu batismo, né? O grupo de catequese aí, de iniciação à vida cristã, é muito bem organizado. Nós temos pessoas que têm, se não me engano, a coordenadora diocesana é daí, tá? Posso estar enganado, pessoal. Eu realmente não tenho certeza. Mas eu já participei de alguns eventos de formação de catequese aí na São Sebastião, tá? Quando eu fiquei um tempo, né, muito remoto, né, auxiliando no catecumenato. Mas enfim, você tem então leigos realmente engajados, que é importante, né? Esse engajamento dos leigos, porque são eles que vão tocar. Não dá para os sacerdotes estarem fazendo todas as coisas. Os sacerdotes têm a sua função. Então, a São Sebastião tem um grupo de leigos bem engajados, isso é muito importante, tá? Vamos para a comunidade, então. Comunidade Santa Luzia e São Cristóvão. Deixo para vocês mais uma vez o endereço, Rua Joaquim Máximo Soares, 882, Olinda, Nilópolis. Não achei o número, ou na verdade, os dias de Santa Missa e de celebração. Peço que vocês entrem em contato mais uma vez com a Secretaria Paroquial. E aqui eu vou fazer um resumo, tá, gente? Da história da devoção dessas comunidades. Então já estou dizendo que tem mais coisa, eu estou fazendo um resuminho. Então sugiro que vocês se informem mais sobre a vida desses santos, dessas santas, porque são histórias muito bonitas. Começa com Santa Luzia, uma jovem de Siracusa, na Sicília, que foi dada em casamento por um nobre. Só que a Cecília, muito cristã, tinha feito um voto de castidade. E ela não queria rejeitar esse voto. Ela, cristã, fez esse voto, né? Foi um casamento arranjado e, enfim, ela não ia abrir mão. O que vai acontecer? Ela acaba sendo denunciada. Nós estamos nesse período aí, dentro desses momentos de perseguição aos cristãos, tá? Então, 283 a gente ainda tem esse momento de perseguição. O que vai acontecer? Ela vai ser levada às autoridades e lá ela vai dar testemunho da sua fé e vai ser condenada. Então ela vai passar por realmente vários suplícios, ela vai passar por um martírio bem doloroso, incluindo a perda da visão. Então você tem essa tradição que ela teve os olhos, né, arrancados, servidos numa bandeja, que ela carrega, aliás, né? Tanto aqui no desenho, vocês estão vendo aqui, como na imagem ela está com essa bandejinha que teriam seus olhos. Não à toa ela acabou sendo considerada, né, a padroeira dos cegos, da visão, e sendo invocada para proteger a saúde ocular. Tá legal? O outro santo, e também mártir, né, essa comunidade tem 2 mártires como padroeiros, é São Cristóvão, né, que é conhecido como um homem por grande estatura, que fazia o bem para as pessoas. Mais precisamente, ajudava pessoas a atravessarem um certo rio que seria muito perigoso. Então ele servia como guia para essas travessias. Numa dessas travessias, ele ajuda um menino, acaba carregando um menino, que depois teria se revelado sendo o próprio Cristo. Nesse evento,
São Cristóvão vai ficar tão impressionado com isso que ele vai se converter. Ele também vai ser martirizado após essa conversão, ele não vai negar sua fé, vai ser denunciado, ele vai se manter firme como os mártires fazem e vai acabar morrendo. São Cristóvão é considerado o padroeiro dos motoristas e viajantes, sendo amplamente venerado por aqueles que viajam, né? Ou seja, uma pessoa que fazia o bem, ajudava pessoas com travessia você ia de um lugar para outro, né? Então, os viajantes acabam invocando ele por isso também, né? Aquele que carrega o Cristo, que atravessou Deus, atravessou com o Deus menino, né? Não apenas o, mas com o Deus menino ali. Tudo bem? Então, essa por alto é um resumo da história desses santos, que eu peço que vocês, se quiserem incentivo, né, vão aprender um pouco mais, é muito bonito a história dos santos, dos mártires, então, mais especificamente, vale muito a pena, tá, gente? Comunidade Nossa Senhora de Fátima e Santo Expedito. Nossa Senhora de Fátima também teremos uma apresentação exclusiva sobre a sua história, sobre a sua aparição em Fátima, que é muito bonita. Tá? A Rua Nossa Senhora de Fátima, 492, Olinda, Nilópolis, tá? Depois eu falo aqui das celebrações que eu, na página deles eu encontrei horários. Um resumo do resumo. Nossa Senhora de Fátima. Em 1917, a Virgem Maria apareceu em Fátima, Portugal, a 3 crianças, pedindo oração, penitência e conversão. Ela revelou 3 segredos, incluindo a importância da paz e a salvação das almas. A devoção a Nossa Senhora de Fátima se espalhou globalmente e ela é invocada por sua intercessão, especialmente por paz e proteção. A mensagem transmitida por Nossa Senhora incluía um chamado à conversão, oração, penitência e devoção ao seu Imaculado Coração. Tá? Então, eu estou pegando um resumo da aparição de Fátima, já dizendo para vocês que eu vou fazer uma apresentação digna, beleza? Santo Expedito. Santo Expedito foi um soldado romano que se converteu ao cristianismo e, ao se recusar a adorar os deuses romanos, foi martirizado. Ele é conhecido como o santo das causas urgentes, sendo invocado por aqueles que enfrentam situações difíceis e que precisam de uma solução rápida. Sua intercessão é buscada em momentos de necessidade imediata. Sua história, embora não completamente documentada, está ligada à sua vida como um soldado romano no século IV. Outra história muito bonita que vale a pena vocês conhecerem. E aqui sim, né, eu encontrei no Instagram da comunidade os horários de celebrações. Então, celebração da palavra, domingo às 9 horas, e Santa Missa todo quarto sábado do mês, às 18. Ou seja, esses são os horários até então da celebração, que é todo domingo às 9 horas da manhã, e todo quarto sábado do mês, Santa Missa. Mas peço mais uma vez que vocês chequem com a secretaria paroquial. Tudo bem, gente? Alguma questão vocês podem colocar aqui embaixo. Estou com uma dúvida nisso, estou com uma dúvida nessa parte aqui. Escreve aqui embaixo, vamos interagir, que eu vou responder vocês, tá bom? Comunidade Santo Antônio e Nossa Senhora de Fátima. Mais uma vez, nós temos uma comunidade que tem como padroeiro Santo Antônio. Já falei para vocês, Santo Antônio é o padroeiro da diocese, é o padroeiro da Baixada, é um dos santos mais populares que nós temos no Brasil. Então, é óbvio que ele apareceria novamente, né? Não tem como não falar de Santo Antônio. Tudo bem? O endereço da comunidade, Rua João Rodrigues da Cunha, 1218, no Cabral. Tá? Então vou estar lendo mais um pouquinho para vocês. Aqui algumas outras informações acerca da Nossa Senhora de Fátima e aí Santo Antônio. Além daquilo que eu já li lá para vocês no slide anterior, tá?
na comunidade Nossa Senhora de Fátima e Santo Expedito. A devoção à Nossa Senhora de Fátima tem origem nas aparições da Virgem Maria, como eu já disse, em 1917, em Portugal. A mensagem transmitida por Nossa Senhora incluía um chamado à conversão, como eu já falei também, oração, penitência e devoção ao seu Imaculado Coração. A Virgem também revelou 3 segredos que envolviam previsões e apegos para a paz do mundo, a salvação das almas e o fim das guerras. Tá? Então, acrescento essa parte também. É claro que, como eu disse, nós faremos uma apresentação inteira sobre Nossa Senhora de Fátima. Santo Antônio, acho que vai ser a 3ª vez, né? Que vocês vão ouvir falar de Santo Antônio, é o 4º, não me lembro. E vão ouvir mais, e temos que ouvir mais mesmo. E um santo tão importante para a história da igreja. Bom, ele nasceu em Lisboa, como vocês sabem, né? Depois que ele vai sair para outras terras, Itália, enfim, mas ele é um santo português, tá? Chamado Fernando de Bulhões. Então ele vai fazer primeiro parte da ordem dos agostinianos e mais tarde vai se juntar aos franciscanos. A devoção a Santo Antônio cresceu principalmente por sua intercessão em ajudar os pobres. E aqui a gente fala em encontrar objetos perdidos, resolver problemas difíceis, mas a entrega que Santo Antônio tem em relação a essa vida desapegada é importantíssimo, pessoal. Tá? E o mais importante, a gente fica perdendo tempo às vezes com algumas questões secundárias. É o santo que eu entendo, faz parte do catolicismo popular, da devoção popular, mas eu gosto de lembrar que os santos, eles dedicaram a sua vida a Deus totalmente. Então por mais que no catolicismo popular é o santo do casamenteiro, é o santo do não sei o que, é o santo do pulinho, isso não pode resumir a história desses santos. Por exemplo, Santo Antônio é conhecido como doutor evangélico, devido ao seu profundo conhecimento teológico. Tá? A sua canonização, vai ser muito rápido devido à grande veneração popular em torno da sua figura. Então é um santo muito importante. Como eu falei, é o padroeiro da nossa Baixada. Você tem várias paróquias e comunidades que Santo Antônio é padroeiro. Então e sim, também teremos uma apresentação. E cara, é muita coisa, é verdade, mas teremos sim uma apresentação sobre Santo Antônio, tá? Como eu disse, é um resumo do resumo, para que a gente possa entender por alto quem foi, o que foi a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Assim como eu falei da Conceição, né? Nossa Senhora da Conceição, eu falei do dogma. Então é para a gente entender, tá? Por fim, bibliografia. Tá aqui alguns livros que eu usei, tá, os sites, das informações que eu citei. Diocese de Nova Iguaçu, um dos principais, obviamente, mas também Canção Nova, Arquidiocese de BH, Comunidade Shalom, e os livros, tá, pessoal? Bíblia, não precisa ser de Jerusalém, mas é que eu tenho, uma das que eu tenho. O Catecismo Fundamental e os livros de apoio que explicam a história da devoção e dos santos. Então, muito obrigado. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo YouTube, tá? Para alguma informação ser acrescentada, alguma correção, sem problema nenhum, a gente vê e corrige. Tudo bem? Então, aqui está o nosso Instagram, Totus Tu Teologia Diária, o Católico 1, que é o nome desse canal também, está aqui do outro lado, este canal e o meu canal pessoal, Professor Diego Alves, na qual eu falo outras coisas para além da teologia, tá? Então, muito obrigado pela paciência, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar e se inscrever, tudo bem? Então, paz e bem, viva!